Estamos de volta então e vamos dar continuidade com o próximo tema, que será buraco na camada de ozônio. Procura o seu esquema aí, o seu trabalho sobre o buraco na camada de ozônio e vamos aí dar a sequência. Então, o buraco na camada de ozônio, gente, primeiramente, né, o ozônio, ela é uma camada que fica localizada na estratosfera. A estratosfera é a segunda camada da atmosfera. Nós vamos ter 5 camadas na atmosfera. A estratosfera ela é a segunda, logo após a troposfera. A troposfera onde que nós vivemos vai de 0 a cerca de 18 quilômetros. E em seguida inicia então aí a estratosfera, justamente onde que está localizado o ozônio. Então essa camada de ozônio vai ser uma camada formada por uma grande concentração de um gás que é o ozônio. Esse ozônio ele vai ficar compreendido na estratosfera na quilometragem cerca entre 20 a 35 quilômetros, ou seja, ele vai ter cerca de 15 quilômetros de extensão. Uai, Fabiana, nossa, então é muito ozônio. Então a gente tem muito ozônio para destruir. Não, não é bem assim. Não é que são 15 quilômetros de uma grande quantidade de ozônio. A questão é que a estratosfera ela é uma camada que absorve os raios ultravioletas do Sol, que são os raios prejudiciais, os UV. Com isso, essa camada ela é bastante aquecida. Quanto maior a altitude lá na estratosfera, maior a temperatura que nós vamos ter nela. E se nós temos uma temperatura muito alta, as partículas que existem lá, elas vão ficar em suspensão, elas vão ser aquecidas e se dissipar, se separar. Então é isso que acontece com o ozônio. São partículas muito leves e elas ficam bem dispersas e separadas. Não é que existe uma grande quantidade que a gente possa estar destruindo, não. Então a camada de ozônio ela vai servir como um protetor natural do planeta, né, protegendo contra esses raios aí que são nocivos à vida. Se não tivéssemos o ozônio, a camada de ozônio, seria impossível a existência de vidas na Terra. Nós não teríamos também vida na Terra. Então aí esses raios ultravioletas, eles causam problemas tanto em animais quanto vegetais. Todos os seres vivos são prejudicados por esses raios. Nós vamos ter então como consequência problemas na pele, ou seja, câncer de pele, problema nos olhos, cataratas, alteração no DNA de plantas e animais. Se eu vou ter uma alteração aí no gene, né, das plantas, eu vou ter uma redução da produção de alimentos, o que levaria a uma mortalidade muito grande no mundo por falta de alimentos. E todas as pessoas, se não continuasse com essa destruição na camada de ozônio, teria câncer de pele. Então, por isso que se aconselha, né, a utilização aí de protetores artificiais, já que temos uma camada que é natural, que protege naturalmente, mas que está sendo destruída. Alguns poluentes, eles reagem muito fácil com o ozônio, principalmente aí o cloro. O cloro ele vai ter uma reação muito rápida e instantânea com o ozônio e vai provocar essa destruição. Um dos principais agentes que vão destruir a camada de ozônio é o clorofluorcarbono, que é o CFC, utilizado em freezer, congeladores, né, de geladeira aí, ar-condicionado, aerossóis. Então, esses produtos utilizam esse CFC que destrói grandemente a camada de ozônio. O CFC, as moléculas de carbono que nós vamos ter nesse CFC, ele vai englobar o ozônio, destruir o ozônio e se multiplicar em mais carbono, englobando mais ozônio e multiplicando. Então é uma destruição muito rápida. O buraco na camada de ozônio, ele era natural. Durante algumas épocas do ano, principalmente durante o inverno, nas localidades mais frias, que seriam então os polos, o Ártico e o Antártico. Então, durante períodos de inverno, porque o frio ele acelera essa reação de alguns poluentes com o cloro e fazer surgir esses buracos. Então, durante esse período de inverno, nos polos a gente tinha aí uma rarefação na espessura da camada, era natural.
Passado esse período, a camada naturalmente conseguia se recuperar, se recompor. Mas hoje, com a entrada do ser humano intensificando esse problema e alterando a quantidade desse produto sobre a atmosfera, o buraco na camada de ozônio aumentou muito, e de maneira que ela não conseguisse mais se restituir sozinha, se regenerar, se recompor. Em 1985 surgiu uma grande preocupação, né, com as consequências que a gente poderia sofrer aí com a existência desses buracos. Em 1985 foi realizada a Conferência de Viena, onde, né, eles estudaram esse buraco na camada de ozônio e preocupados com as consequências. A Conferência de Viena, então, ela foi um passaporte para uma conferência maior, que é a 1987, em Montreal, que vai ser conhecida como a Conferência de Montreal. Ela foi voltada completamente à camada de ozônio, no qual todos os países do mundo se comprometeram a reduzir, né, a utilização desses produtos na camada até a não utilização dele mais. Atualmente, os cientistas, eles nos dão garantia de que o buraco na camada de ozônio já reduziu bastante e que está completamente controlado, que a gente pode ficar em segurança, porque a questão nós temos então um aspecto positivo, que eles conseguiram controlar e a utilização está quase que praticada, ok? Vamos para o próximo.